A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que ele seja internado amanhã e submetido a uma cirurgia no dia 25, ou seja, depois de amanhã, feriado de Natal. Esse procedimento para correção de 2 hérnias inguinais foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. A proposta prevê a internação na véspera de Natal, para exames, aquela preparação toda que tem que ser feita, com a cirurgia programada para o dia seguinte no Hospital Star em Brasília. Portanto, está autorizado Bolsonaro a ser internado amanhã a internação dele e logo depois, no dia 25, passar por mais uma cirurgia, Mais uma cirurgia. Clica aqui na caixa do lado, o que você acha? Você acha que o Bolsonaro, com essa saúde dele meio fragilizada, aí como a gente está vendo, será que ele tem condições de liderar a direita no ano que vem? Pois é o que a gente quer saber. Clica aí na caixinha do lado, dê o seu voto e lá nos comentários você fala por que você deu essa opinião. E, gente, desde a facada em 2018, foram vários procedimentos para corrigir os estragos provocados pela tentativa de assassinar o ex-presidente, Nós preparamos, inclusive, uma linha do tempo sobre tudo o que aconteceu. Dá uma olhadinha com a gente. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para desobstruir parte do intestino. Relembre todos os procedimentos cirúrgicos do ex-presidente, desde a facada que levou em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018. A primeira cirurgia foi de emergência algumas horas depois do atentado. O procedimento durou cerca de 2 horas e foi para realizar uma colostomia, que é uma bolsa acoplada ao abdômen. Alguns dias depois, Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia de emergência, que durou cerca de 1 hora. O motivo foi uma obstrução no intestino delgado. Em janeiro de 2019, uma nova cirurgia foi necessária para retirar a bolsa de colostomia. Em setembro do mesmo ano, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de 5 horas para correção de hérnia incisional. Segundo os médicos, o problema foi causado justamente pela grande quantidade de intervenções que ele vinha sofrendo na região abdominal. Em setembro de 2023, mais uma intervenção. Bolsonaro precisou fazer uma endoscopia digestiva para tratar um refluxo gástrico. Por fim, em abril de 2025, Bolsonaro foi submetido à cirurgia mais longa até então. Foi necessária a remoção de aderências no intestino e reconstrução da parede abdominal. É isso, gente. Dessa vez, a nova operação vai ser para corrigir 2 hérnias inguinais na região da virilha. Tá aí na sua tela para você ver mais ou menos como é que é, Na arte que a gente preparou para você, dá para ter uma boa noção do que são essas hérnias. Ali tem a aparência ali, você tá vendo lá, os órgãos internos de Bolsonaro, tá ali, hérnia inguinal, no caso dele é bilateral, são 2. Aquela pontinha ali que parece uma língua dos Rolling Stones, aquilo ali seria a parte do intestino. Quando a hérnia acontece, a hérnia é aquele cortezinho que tem na parede que envolve o intestino, acaba dando um cortezinho. Muita gente tem isso, muita gente nem sabe, e que não é perigoso. Em alguns casos, médicos, inclusive, nem recomendam cirurgia. No entanto, para algumas pessoas, como é o caso do ex-presidente, é preciso fazer essa cirurgia para corrigir. Coloca de volta ali o intestino para dentro daquele buraquinho, e ali eles colocam uma espécie onde está escrito hérnia inguinal, tem uma setinha indicando o local. Aí eles colocam para dentro de volta o intestino ali e colocam uma espécie de uma tela que vai se aderindo, vai prendendo a parede abdominal, de forma que que o intestino não volte a sair ali. Porque qual que é o grande risco ali? O grande risco é de acontecer o chamado estrangulamento. Estou com essas informações na ponta da língua porque eu tive recentemente no médico para fazer uma coisa, também tem uma hérnia inguinal, ele falou, não precisa fazer cirurgia, no seu caso não tem problema, mas para muita gente é muito perigoso, porque esse cortezinho ele pode fazer o estrangulamento dessa parte do intestino. Aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito, é correr para o hospital, porque diz que isso dói, que é uma loucura e corre um risco muito grande de acontecer uma infecção, essa infecção passar para o sangue, aí é um problema muito maior ainda. Como o Bolsonaro já tem esse problema de ter tomado a facada, ter feito várias cirurgias, ter tido em outras regiões do corpo hérnias, também ele precisa passar por essa cirurgia para garantir a saúde dele e o bem-estar do ex-presidente, que hoje se encontra preso e condenado a 27 anos de prisão. Lulandim, com a liberação para mais essa cirurgia,
também, na véspera do Natal, Bolsonaro, né, vai ficar no hospital e no Natal também. Os filhos, esposa e outros parentes já se manifestaram sobre esse procedimento necessário, aí, de acordo com os médicos dele e também de acordo com o que disse a equipe, a perícia que foi lá, determinada pelo Alexandre de Moraes, falou, olha, precisa passar mesmo. Tem alguma repercussão? Os filhos dele estão comentando alguma coisa já? Olha, estão comentando sobre um ponto da decisão de Moraes que autorizou a realização dessa cirurgia, mas não da operação em si. A Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente, ainda não publicou qualquer mensagem pelas redes sociais, espaço em que ela costuma se manifestar, assim como Flávio Bolsonaro, mas o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e também Carlos Bolsonaro, que deixou aí o mandato de vereador no Rio de Janeiro, os dois estão compartilhando uma publicação feita pelo senador Magno Malta nas redes sociais, comentando sobre a decisão de Moraes, negando que os dois filhos, dois dos filhos do ex-presidente, né, que Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sejam acompanhantes secundários do ex-presidente no período de internação no hospital. Porque a defesa, quando apresentou um pedido ao ministro do STF, pediu que Michele Bolsonaro fosse autorizada como a acompanhante principal ali nesse período no hospital e que Flávio e Carlos como secundários. Mas na autorização de Moraes, apenas Michele Bolsonaro vai poder acompanhar o marido o tempo todo no hospital, enquanto outras pessoas que quiserem estar lá devem pedir autorização judicial expressa para isso. E isso tem sido alvo de reclamação de filhos do ex-presidente nas redes sociais. Essa publicação do senador Magno Malta, que tem sido compartilhada, diz o seguinte: negar a presença dos filhos ao lado do pai em um momento desses não é só injustiça, é crueldade. Isso entre aspas. Manifestação, então, que tem sido endossada pelos filhos. Mais cedo nós tivemos uma outra publicação de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, mas ele fez referência ali à decisão de Bolsonaro de cancelar uma entrevista que daria ao portal Metrópolis. E a primeira entrevista, inclusive, desde que começou a cumprir essa pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, essa condenação que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. No cancelamento, Bolsonaro escreveu um bilhete à mão ao portal Metrópolis dizendo que cancelaria a entrevista por uma questão de saúde. E nessa manifestação mais cedo, Flávio gravou um vídeo dizendo ali, endossando nessa justificativa, dizendo que tem dias que o pai acorda mal, tem dias que acorda melhor, comentando esse estado de saúde de Jair Bolsonaro, mas isso tem sido alvo de comentários e pedidos dos filhos frequentemente nas últimas semanas, desde principalmente o início do cumprimento dessa pena definitiva por tentativa de golpe de Estado. Eles que alegam soluços, essa situação de hérnia, tudo isso tem sido alvo de reclamação e agora a gente teve uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro passe por cirurgia para corrigir a questão da hérnia e esteja acompanhado no hospital da esposa Michele Bolsonaro. Ô Lu, pois é, né? Ô gente, e vocês estão acompanhando, o que vocês acham, hein, com essa saúde do jeito que tá de Bolsonaro? Vocês acham que com essa cirurgia, saúde preocupante, você acha que Jair Bolsonaro tem condições de liderar a oposição em 2016? Ele está preso, está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, vai passar por uma outra cirurgia, ainda assim está dando muita carta, tem dado muitas cartas, aí tomado decisões. Quem vai concorrer, segundo ele, segundo as informações que a gente tem até agora, é o filho dele, a presidente. Agora, Lu, outra informação está circulando, inclusive, em todos os sites, aí, inclusive no otempo.com.br, é sobre a Polícia Federal, né, que deve deixar agentes na porta do quarto do ex-presidente, ali onde ele vai ficar internado e tudo mais. Pessoal da Polícia Federal tomando conta, ninguém vai poder usar, inclusive, nem celular lá no quarto, né, Lu? A gente está com essa informação no nosso portal também aí, né? Exatamente. A saída de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre essa pena, para o Hospital DF Star, que é um hospital privado aqui em Brasília, ela precisa seguir algumas regras, porque Bolsonaro é um custodiado. Isso acontece a pessoas que
cumprem penas de prisão que estão na responsabilidade do Estado. É o caso agora de Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes, então, que autorizou a realização dessa cirurgia, impõe algumas regras para garantir que o ex-presidente continue o cumprimento dessa pena há mais de 27 anos de prisão. A gente tem aqui, eu separei aqui, por exemplo, o transporte e a segurança de Bolsonaro devem ser realizados pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque dele no hospital deve ser feito na garagem e não de forma pública. Os termos e as condições da operação também devem ser combinados pela Polícia Federal com o diretor do hospital em que Bolsonaro vai ser internado. Além disso, a Polícia Federal deve providenciar a completa vigilância e segurança de Bolsonaro durante a estadia no hospital, bem como da unidade hospitalar, mantendo equipes de prontidão e garantido ainda a segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo pelo menos 2 policiais federais na porta do quarto do hospital, na porta do quarto em que Bolsonaro vai ocupar nesse período de internação, assim como equipes que entender necessária dentro e fora do hospital. Então a gente vai ter 2 policiais federais na porta do quarto, mais equipes necessárias espalhadas tanto na parte interna quanto na parte externa do hospital. Essa decisão de Moraes também proíbe a entrada no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares e qualquer outro dispositivo eletrônico, com exceção dos equipamentos médicos que vão ser necessários nesse período. Além disso, deixa claro essa medida de quem vai acompanhar Bolsonaro, né, que a gente comentou agora há pouco, que somente Michele Bolsonaro pode ficar como acompanhante do marido ali nesse período pela decisão inicial. Qualquer outro familiar que queira estar ali precisa pedir autorização expressa para o STF para conseguir acompanhar ali essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital. Ô Lu, informação importante. Então, quer dizer, pelo que eu entendi direitinho ali, vai ter sem fazer muito barulho, sem muita confusão. Claro, a imprensa vai estar ali de olho, vai estar todo mundo lá com câmera para gravar, drone para todo lado para acompanhar esse trajeto aí, mas a intenção da Polícia Federal, então, é fazer esse transporte de forma que não chame a atenção, que não vire manchete, que não fique todo mundo ali em cima do carro para poder bater foto, tirar foto de Bolsonaro, ver como é que ele tá. A gente sabe que vai acabar tendo alguma foto ou outra ali, algum momento desse acontecimento ali. Mas, no entanto, a ideia é fazer esse transporte de forma tranquila, discreta, sem chamar muita atenção, da garagem da casa dele lá no condomínio onde ele mora em Brasília. Ele sai, dali vai direto para o hospital, entra na garagem, da garagem para o elevador, ali vai direto fazer os procedimentos que tem que fazer, e você confirmou pra gente agora essa informação importante, quer dizer, no quarto ali onde tudo vai acontecer, vai ter todo um acompanhamento da Polícia Federal, né, Lu? Todo o acompanhamento da Polícia Federal para que tudo transcorra com segurança e para que não haja uma possibilidade, ainda que muito remota e tudo mais, dado o estado de saúde do ex-presidente, de uma possível fuga. Afinal de contas, ele acabou sendo detido ali porque, né, misturou tudo, uma noite que ele estava meio ali com problema porque misturou medicamento, segundo o que ele disse, e meteu ferro quente na tornozeleira, furou a tornozeleira eletrônica toda, teve uma determinação de mudar o regime de prisão do ex-presidente. Então vai ser acompanhado pela Polícia Federal e nada de telefone celular, ninguém, e pelo que eu entendi, então, nem filhos dos filhos não vão poder acompanhar o pai. Na sala de cirurgia normalmente já não se acompanha mesmo, né? Mas lá no quarto, pós-operatório, aquela coisa toda, Michele Bolsonaro é a única autorizada a acompanhar o marido ali no pós-operatório para correção dessas hérnias inguinais. Como você disse, Magno Malta, se não me falha a memória, diz que é uma crueldade, né? Não deixar os filhos acompanharem o pai ali logo após uma cirurgia. O pai dele, sim, a gente sabe muito bem disso. No entanto, a pessoa condenada a quase 30 anos de prisão, né? E isso aí acontece. Quantas pessoas aí em situação carcerária no nosso país também dependem de tratamento, dependem de remédio, dependem de cirurgia, estão lá também numa situação parecida que no caso, se encontra também o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.